No ano de 1720, no coração de Minas Gerais, enquanto o ouro era arrancado da terra, a força para esse trabalho colossal não vinha do bife caro dos senhores, mas de uma planta. Uma tecnologia biológica que crescia em qualquer cerca, transformando terra pobre em uma fábrica de proteína viva, capaz de sustentar exércitos de trabalhadores. Os registros botânicos da época, as fotos amareladas das vilas coloniais, provam que a Ora Pro Nobis não era uma curiosidade, era a base da nutrição que construiu o Brasil. Ela era a garantia de que, mesmo sem nada, haveria força. Então, por que esse conhecimento foi enterrado? Por que uma solução definitiva e gratuita para a fome e a anemia foi deliberadamente suprimida, silenciada e rebaixada à comida de pobre? A resposta está nos comitês que nunca se reuniram em público, nas decisões tomadas em salas fechadas pela indústria que precisava nos vender o veneno em parcelas mensais, nos tornando dependentes de seus açougues e farmácias. Eles pegaram a autonomia e a transformaram em vergonha. Nós vamos transformar essa vergonha em libertação. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se esse conhecimento ressoa com a verdade que você sempre sentiu, se inscreve e se prepare, porque o que foi enterrado está prestes a brotar de novo. Este conhecimento não nasceu em um laboratório com paredes brancas. Ele foi forjado na terra vermelha, sob um sol implacável por homens que não tinham tempo para teorias. Os técnicos dessa tecnologia não usavam jalecos, usavam botas de couro e facões. Eram os tropeiros, os bandeirantes, os garimpeiros anônimos do século XVIII. Eles não estavam buscando um prêmio científico, estavam buscando a única coisa que importava: a força para sobreviver mais um dia. A prova disso não está em um artigo moderno, mas em um documento que eles tentaram fazer você esquecer. Nós o encontramos. Está catalogado como o Protocolo Botânico de Ouro Preto, documento 1.7.2.0b, um relatório agronômico e de saúde encomendado pela coroa portuguesa para entender a resistência sobre-humana dos trabalhadores nas minas. O relatório, com suas páginas amareladas e tinta de ferro, descreve algo que a ciência moderna diria ser impossível. Ele compara dois grupos: os oficiais portugueses, alimentados com a dieta europeia de carne seca e pão, e os trabalhadores locais, cuja base alimentar era uma planta que crescia nas cercas, a Pereskia aculeata. Os resultados, se não estivessem documentados com o selo real, seriam descartados como ficção. Os homens alimentados com a planta demonstravam uma capacidade de trabalho 30% superior. Conseguiam carregar o peso de um homem adulto em suas costas por mais de 5 quilômetros em terreno acidentado, dia após dia. As anomalias biológicas eram descritas de forma clínica: ausência total dos sinais de escorbuto e anemia, doenças que dizimavam as tropas europeias. A massa muscular era densa, fibrosa, sem a gordura excedente. O relatório descreve braços com a espessura de um mourão de cerca e uma recuperação física noturna que os médicos da época chamaram de regeneração vegetal. Olhe para estas fotografias da época. Olhe para os rostos e os corpos desses homens. Eles não são modelos. Seus corpos foram construídos por essa fábrica de proteína viva. Não há um grama de gordura desnecessária. É a imagem da eficiência biológica. Este protocolo era uma ameaça. Ele provava que a força, o recurso mais valioso para construir um império, não precisava ser comprada. Podia ser cultivada em qualquer quintal, de graça. Era a autonomia nutricional em sua forma mais pura e perigosa para quem pretendia vender rações, vender suplementos, vender dependência. A supressão não foi um acidente. O protocolo 1.7.2.0b foi arquivado, enterrado sob a classificação de curiosidade botânica regional. A tecnologia que construiu a espinha dorsal deste país foi silenciada, rebaixada a mato, para que pudéssemos ser vendidos a um veneno caro, embalado em plástico, que nos adoece lentamente e nos torna clientes eternos de um sistema que lucra com a nossa fraqueza.
Eles não queriam que você soubesse que a verdadeira força não vem do açougue, mas da cerca que eles te ensinaram a ignorar. A explicação que eles nos deram na escola é uma meia-verdade perigosa. Eles nos ensinaram sobre a fotossíntese, a conversão da luz solar em energia, como se a planta fosse uma simples máquina a vapor. Mas silenciaram a outra metade da equação, a parte elétrica. A física que transforma uma planta comum em uma usina de força biológica. Para entender o poder que foi suprimido, você precisa primeiro entender que está pisando na maior bateria do universo, o planeta Terra. A superfície do solo possui uma carga elétrica inerentemente negativa, enquanto a atmosfera, a poucos metros acima de nós, é carregada positivamente por íons e pela radiação solar. Entre o chão sob seus pés e o ar que você respira, existe uma diferença de potencial constante, um campo elétrico invisível medido em centenas de volts. É o que a física chama de gradiente de potencial atmosférico, uma energia livre, limpa e permanente, que eles nos ensinaram a ignorar. A Ora Pro Nobis não é apenas uma planta, é uma antena biológica, uma máquina projetada para colher essa energia. Pense nela como um circuito vivo. As raízes fincadas no solo de carga negativa são o polo Terra. As folhas, estendendo-se para a atmosfera de carga positiva, são o terminal positivo. O caule, com seus vasos condutores, é a fiação. Essa corrente elétrica sutil, mas incessante, que flui da terra para o céu através da planta, funciona como uma bomba invisível. Ela não apenas transporta água e nutrientes, ela energiza e potencializa a absorção mineral. Ela força a planta a sugar do solo profundo os elementos que a indústria nos vende em pílulas: o ferro, o magnésio, o nitrogênio. Mas o segredo, a peça que foi deliberadamente enterrada junto com o protocolo 1.7.2.0b, está no solo onde essa tecnologia nasceu. Minas Gerais não é só rica em ouro, é rica em cobre, e a Ora Pro Nobis é uma bioacumuladora de cobre. O que a ciência moderna finge não ver é que o cobre dentro da estrutura biológica da planta não age apenas como um micronutriente. Ele age como um supercondutor. A presença de traços de cobre na seiva amplifica a condutividade elétrica da planta em ordens de magnitude. Essa supercondutividade, alimentada pelo gradiente atmosférico, dispara o que a ciência chama de potenciais de ação em cascata, as mesmas sinapses elétricas que ocorrem em nosso cérebro. A planta entra num estado de alerta e defesa constante, uma prontidão biológica que a força a produzir um arsenal de compostos para se proteger e crescer mais rápido. Ela sintetiza aminoácidos em uma velocidade anormal, a matéria-prima da proteína. Ela produz mais clorofila. Ela fabrica mais enzimas. Ela se torna uma fábrica de vida operando em sua capacidade máxima. A indústria moderna tenta imitar isso com o veneno dos fertilizantes NPK, uma injeção de nitrogênio, fósforo e potássio que força o crescimento. É força bruta. É como alimentar um motor com combustível de foguete até ele explodir. A natureza não usa força bruta, ela usa física elegante. A Ora Pro Nobis não precisa do veneno deles porque ela se conecta diretamente à fonte de energia do planeta. É uma tecnologia limpa, autossuficiente e eterna. Eles suprimiram essa ciência porque ela prova que a força e a nutrição não precisam ser fabricadas, embaladas e vendidas. Elas só precisam ser conectadas. Eles não suprimiram apenas a planta, eles suprimiram o princípio de que a natureza já oferece as soluções definitivas, gratuitas e eternas. A Ora Pro Nobis, com sua antena elétrica e sua supercondutividade de cobre, é apenas um capítulo de um livro muito maior que eles rasgaram e queimaram. Um livro que continha as tecnologias de autossuficiência que tornariam todo o modelo de negócio deles obsoleto. Pense nisso. Se eles esconderam de nós uma fábrica de proteína que cresce em qualquer cerca, o que mais eles enterraram?
A verdade é que existem dezenas de outros protocolos como este, outras tecnologias biológicas que foram deliberadamente silenciadas porque representavam uma ameaça direta ao lucro recorrente. Nós passamos anos escavando os arquivos, conversando com os mais velhos, resgatando os fragmentos de conhecimento que sobreviveram à grande queima da indústria. Nós descobrimos, por exemplo, o protocolo do carvão ativado no solo, uma técnica ancestral que não apenas desintoxica a terra do veneno deles, mas cria um recife de coral para a vida microscópica, transformando argila morta em solo fértil por mais de 1000 anos com uma única aplicação. Isso aniquilaria a indústria de fertilizantes. Descobrimos a técnica da fermentação controlada que nossos bisavós usavam, não para conservar, mas para pré-digerir os alimentos, multiplicando a disponibilidade de vitaminas em até 400 vezes e tornando qualquer grão ou legume um superalimento. Isso tornaria a indústria de suplementos e pílulas uma piada. Encontramos os registros de outras plantas, outras antenas biológicas, cada uma sintonizada para extrair um mineral específico do solo profundo. Uma para o silício, que reconstrói articulações, outra para o magnésio, o mestre do relaxamento e da função cardíaca. Eles nos vendem esses minerais em frascos de plástico a um preço exorbitante, quando a tecnologia para colhê-los de graça está crescendo como mato, esperando para ser reativada. A Ora Pro Nobis é a porta de entrada, é a primeira libertação, mas é apenas o começo da jornada. Existem pelo menos outros 10 protocolos de autonomia tão ou mais poderosos que este, cada um deles uma chave para quebrar uma corrente diferente que eles colocaram em nós. A corrente do açougue, da farmácia, do supermercado. Se você sente que está pronto para ter acesso a todo o arsenal, se a verdade sobre esta planta ressoou em você como algo que sempre soube, eu compilei cada um desses protocolos enterrados em um guia completo. É o mapa para reconstruir sua autonomia, um passo de cada vez. Não é um livro de jardinagem, é um manual de libertação. O primeiro link, está na descrição deste vídeo. É a sua escolha pegar o mapa completo ou continuar encontrando os pedaços por conta própria. Mas vamos continuar, porque você precisa entender a parte mais cruel desta história. Você precisa entender como eles pegaram o conhecimento da Ora Pro Nobis e o inverteram, usando uma meia-verdade científica para transformar a chave da sua força em um veneno sutil, fazendo você ter medo da única coisa que poderia te salvar. A virada aconteceu no início do século XX, quando as mesmas fábricas que produziam explosivos para as guerras mundiais precisaram de um novo mercado para sobreviver em tempos de paz. A química que criava a morte foi reembalada para vender uma falsa vida. Eles descobriram como arrancar nitrogênio do ar à força bruta, usando pressões e temperaturas colossais. O processo Haber-Bosch. A promessa pública era nobre: alimentar o mundo. Mas a verdade, a lógica de negócio por trás era outra: criar o primeiro e mais lucrativo modelo de assinatura agrícola da história. Antes da Segunda Guerra, a produção global de fertilizantes sintéticos era uma fração do que é hoje. Depois, ela não cresceu, ela explodiu, de alguns milhares para mais de 200 milhões de toneladas por ano, um dilúvio químico derramado sobre o planeta. E aqui está a lógica fria, a matemática da ganância que eles nunca te contaram. A tecnologia da Ora Pro Nobis, do solo vivo, da antena biológica, é uma solução definitiva. Você planta uma vez e ela te alimenta para sempre. Custo zero para você, lucro zero para eles. É a aniquilação do negócio. O veneno do NPK, o fertilizante químico, é um modelo de assinatura. O solo se vicia. A vida microscópica que o mantém fértil é esterilizada e a cada safra ele se torna mais dependente da próxima injeção. Você não é mais um cultivador, você se torna um assinante perpétuo da sua própria dependência. Você não compra o adubo, você paga um aluguel para a indústria química poder usar a sua própria terra,
como eles fizeram uma geração inteira esquecer o que funcionou por séculos. Com duas armas, a academia e a vergonha. Nas universidades, agora financiadas por essas novas gigantes químicas, o conhecimento dos nossos avós foi rebatizado. Virou pseudociência, crendice popular, prática obsoleta. O agrônomo de jaleco branco, com seu diploma na parede, foi ensinado a rir do homem do campo que entendia a eletricidade da terra. Eles não precisaram proibir a ora pro nobis ou as outras tecnologias de autonomia. Eles só precisaram silenciar o princípio por trás delas. Eles ridicularizaram a ideia de que um solo saudável poderia ser mais eficiente que um laboratório de $1 bilhão. Eles enterraram a ciência do povo sob uma montanha de artigos patrocinados e marketing agressivo, vendendo a ideia de que a natureza era falha, fraca e precisava ser corrigida com o produto deles, todo santo ano. Eles nos venderam uma muleta química para que esquecêssemos como andar com as nossas próprias pernas. Mas a verdade, como uma semente teimosa, não pode ser enterrada para sempre. Ela sempre encontra uma rachadura no concreto da mentira para brotar. Eles passaram um século nos chamando de atrasados, ridicularizando o conhecimento dos nossos avós como crendice de roça. Agora, a ciência deles, com seus laboratórios de milhões de dólares e seus satélites, está sendo forçada a olhar para trás, não com desdém, mas com espanto. Eles estão sendo obrigados a admitir: os nossos avós estavam certos o tempo todo. A prova disso não vem de um livro antigo, mas de um dos estudos agronômicos mais ambiciosos e silenciados da última década. Nós o encontramos nos arquivos da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, um projeto colossal que se estendeu por mais de 5 anos e cobriu uma área de teste de milhares de hectares. Imagine a cena. De um lado, o modelo industrial que eles nos venderam com seus tratores, seu veneno NPK e suas sementes patenteadas. Do outro, uma recriação em larga escala dos princípios ancestrais, a mesma lógica da antena biológica que a ora pro nobis representa. Eles usaram plantas bioacumuladoras, policultivos, a reativação da vida do solo com matéria orgânica, a física da terra. Eram 2 mundos lado a lado. O resultado foi uma ameaça tão grande ao modelo de negócio da indústria química que o relatório completo jamais foi publicado em grandes jornais do Ocidente. O lado que usou a sabedoria antiga não apenas igualou, mas superou a produção do veneno químico em até 40% em culturas de grãos e vegetais. 40% a mais de comida, sem uma única gota do produto deles. Mas a parte que os aterrorizou foi outra. O sistema ancestral, a tecnologia do solo vivo, criou um ecossistema tão resiliente que houve uma redução de mais de 80% na necessidade de usar pesticidas. As plantas, nutridas pela eletricidade da terra e pela riqueza mineral do solo profundo, se tornaram sua própria defesa, exatamente como os relatos do século XVIII descreviam. Ao final dos 5 anos, os pesquisadores analisaram o ativo mais importante de todos: o solo. O solo do lado químico estava mais pobre, compactado, quase morto, implorando pela próxima dose de veneno para produzir qualquer coisa. O solo do lado ancestral estava mais vivo, mais escuro, mais rico em vida microscópica do que no início do estudo. Ele não se esgotou, ele se regenerou. Os cientistas asiáticos, com seus drones e sensores, apenas colocaram números no que o protocolo 1, 7, 2, 0B já descrevia com tinta de ferro. Eles provaram que a força sobre-humana dos trabalhadores nas minas não era uma anomalia, era o resultado de uma tecnologia superior. Este estudo não é uma descoberta, é uma confissão. É a prova irrefutável de que a supressão do conhecimento da ora pro nobis e de outras tecnologias como ela não foi um erro científico, foi um projeto de negócio. Eles sabiam que a autonomia era mais produtiva, eles sabiam que a natureza era mais eficiente. Mas a autonomia não gera assinaturas mensais. A eficiência da natureza
não vende veneno em sacos de 50 quilos. Eles escolheram o lucro em vez da verdade e nos condenaram a um século de comida fraca e solo doente. O conhecimento sem a ação é apenas uma história. A libertação exige que você coloque as mãos na terra. Reativar a tecnologia que eles suprimiram é mais simples do que eles gostariam que você soubesse. Você não precisa de um laboratório. Você precisa de 1 metro de fio de cobre nu, de bitola 12 ou 10, o mesmo usado em instalações elétricas residenciais, e um pedaço de madeira, um galho reto, com cerca de meio metro de comprimento. O processo é um ritual de física, não de jardinagem. Você vai enrolar o fio de cobre na estaca de madeira, começando de baixo para cima. O sentido é crucial. No hemisfério sul, onde nós estamos, a espiral deve ser enrolada no sentido anti-horário, como se você estivesse desparafusando algo da Terra. Isso sintoniza a antena para puxar a energia eletromagnética do solo para cima, para a planta. Deixe cerca de 20 centímetros de fio sobrando na ponta de cima, dobrado em uma pequena espiral aberta, como uma antena de rádio antiga. O que você tem em mãos agora não é um enfeite. É um receptor para a energia livre da Terra. Uma ferramenta para amplificar a conexão que a sua Ora Pro Nobis já possui com o planeta. Agora, o segredo técnico, a parte que foi enterrada em todos os manuais de agronomia modernos. A instalação. Você vai fincar essa estaca ao lado da sua muda de Ora Pro Nobis, a uma distância de 4 dedos do caule principal. A profundidade não é aleatória. Ela deve ser enterrada exatamente 1 palmo e 4 dedos no solo. Nem mais, nem menos. E o detalhe mais importante, o alinhamento que ativa todo o circuito. A ponta da estaca de madeira, a parte enterrada, deve apontar para o norte magnético. Use uma bússola de celular. É o único equipamento moderno que você vai precisar. Ao fazer isso, você não está apenas colocando um pedaço de cobre na Terra. Você está alinhando um circuito biológico com o campo magnético do planeta, a maior fonte de energia que existe. Você está transformando sua planta em um supercondutor de vitalidade. Eles contam com o seu ceticismo, eles contam com a sua preguiça, eles contam com a sua crença de que nada pode ser tão simples e tão poderoso. Então eu te proponho um desafio de risco zero. Quanto custa essa libertação? Menos do que um café na padaria. Faça o teste. Plante 2 mudas de Ora Pro Nobis, lado a lado. Em uma, instale a antena como eu descrevi. Na outra, não faça nada. Deixe que a lógica deles, a lógica do acaso, opere. E apenas observe. Em poucas semanas, a diferença não será sutil. Será uma prova viva, crescendo no seu quintal, de que eles mentiram para você sobre tudo. A planta conectada será mais verde, mais forte, suas folhas mais largas. Ela vai explodir em vida, porque você a reconectou à fonte. A verdade estará ali, brotando na sua frente, inegável. Eles nos ensinaram a perguntar: quanto custa? Eu te faço a pergunta final. O que você arriscaria se o dinheiro não mandasse no mundo? Se este chamado para a autonomia ressoa com você, se inscreva. Ative as notificações, porque o próximo arquivo que vamos abrir é ainda mais perigoso para o sistema deles.